Agora nós vamos ver a formação do grão de pólen. O grão de pólen, ele é aquele que carrega o gameta masculino, tá certo? Então, pensem comigo. Eu tenho uma planta que vai se reproduzir sexuadamente. Para ter uma reprodução sexuada, eu preciso de gametas. Lembram? Através de processo de meiose, vai ser formado gametas. Esses gametas precisam se encontrar num processo que eu vou chamar de fecundação. Então, a planta, ela vai produzir esses gametas. Como que esses gametas vão ser produzidos? Aqui tem uma imagem de uma flor, olha a flor. Olha as pétalas da flor. E aqui a gente vai ter essas estruturas aqui, que vão ser os estames. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames. E nós temos uma estrutura reprodutora, uma estrutura reprodutiva feminina, é o carpelo, né? Então, eu tenho aí 6 estames e um carpelo nessa flor. O carpelo é o aparelho reprodutor feminino, a gente vai ver ele depois. Mas agora a gente vai ver primeiro os estames, que são... Nos estames, eu tenho uma estrutura superior, que eu vou chamar de antera. Aqui é a antera, isso aqui é uma antera. Olha só, ampliou a imagem da antera, eu tenho 1, 2, 3 anteras. Se eu pegar apenas uma antera, tá aqui o desenho dela. Uma antera. Partiu a antera ao meio, nós vamos ter dentro da antera células mães dos grãos de pólen, são células mães. O que são células mães? Células mães são células germinativas. São essas células mãe que vão dar origem aos gametas masculinos. Esses gametas masculinos, como é que eles vão ser formados? Cada célula mãe, ela vai dar origem a 4 micrósporos. Esses micrósporos, eles vão vir de uma meiose. A célula mãe, ela vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células filhas. Lembram da meiose? Uma célula, 2N, dá origem a 4 células N. Uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Cada um desses micrósporos vão dar origem a um grão de pólen. E o que é que tem dentro do grão de pólen? No grão de pólen vai ter um micrósporo, tá certo? Um micrósporo mais uma outra célula vegetativa, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha só o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter os 4 micrósporos que vão ser originados da célula mãe, que sofreu meiose, não é assim? Aí eu tenho agora 4 células haploides, 1, 2, 3, 4. Essas células eu vou chamar de micrósporos, eles são os gametas masculinos. Cada um desses micrósporos, eles vão sofrer um processo de mitose, tá certo? Vamos ler aqui na apostila. Em seguida, cada micrósporo realiza uma mitose, formando 2 células, uma célula vegetativa e outra célula germinativa. Então, cada micrósporo desse vai dar origem a 2 células por meio de mitose, tá certo? Uma célula vegetativa e a outra célula germinativa. A célula vegetativa, ela vai ser responsável pela formação do tubo polínico. A gente vai ver já já o que é o tubo polínico. E a célula germinativa? A célula germinativa, também conhecida como reprodutora, é a menor célula da formação da mitose e cuja finalidade vai ser a formação dos gametas masculinos, que eu vou chamar de núcleos gaméticos. Então, eu vou ter aqui 4 micrósporos, cada um deles vai se dividir em 2, tá certo? Para poder formar um grão de pólen. Esse vai ser um grão de pólen, esse vai ser um grão de pólen, esse vai ser um grão de pólen, esse vai ser um grão de pólen. Mas cada uma dessas células vão se dividir em 2, gerando assim uma célula vegetativa e a outra célula germinativa. A célula vegetativa, ela vai formar o tubo polínico quando chegar lá no aparelho reprodutor feminino, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Enquanto que a célula germinativa,
é ela que vai dar origem aí, vai formar, né, o núcleo gamético, ela que eu vou chamar aqui, né, essa célula germinativa vai ser o gameta propriamente dito, o gameta feminino, tá? É nela que tem um núcleo que vai se fundir com o núcleo feminino para poder dar origem ao zigoto da planta, tá certo? Além disso, o grão de pólen também vai ser formado por proteínas, exina, intina, certo? Essas paredes aqui do grão de pólen, é por isso que ele é bem rígido, bem duro, bem resistente. Então, eu tenho as paredes do pólen formado por proteínas e no seu interior eu vou ter a célula vegetativa, que é aquela que vai dar origem ao tubo polínico, e a célula germinativa, que é aquela que vai dar origem, que é o gameta propriamente dito, que vai se fundir com a célula feminina, que nós vamos ver posteriormente, tá certo? E aí, dentro da antera, nós vamos ter vários e vários e vários e vários milhares e milhões de pólen, tá certo? Então, cada antera dessa, em cada antera dessa, nós vamos ter aí, né, essas regiões. Dentro dessas regiões, nós vamos ter aí a formação de vários grãos de pólen. É necessário que haja um rompimento dessa antera para que os grãos de pólen eles possam se espalhar. Como eles vão se espalhar e como eles vão chegar até a parte feminina, tá certo? É uma outra história que nós vamos ver daqui a pouco. Então, continuando aqui, lá no aparelho reprodutor feminino, o que é que vai acontecer? Enquanto o aparelho reprodutor masculino está acontecendo toda essa produção de pólen, né, que é onde vai estar armazenado a célula germinativa masculina, o gameta masculino, no aparelho reprodutor feminino, que é lá no gineceu, vai estar acontecendo a formação do óvulo, né, da célula reprodutora feminina. Vamos ver como é que acontece isso. Dentro de cada carpelo, não é? O conjunto de carpelo eu vou chamar de gineceu, mas cada carpelo, e aí vai variar de flor em flor, a gente viu que tem flores que só tem um carpelo, tem flores que tem 3 carpelos, tem flores que tem mais carpelos, então vai variar. Mas dentro de cada carpelo existe uma região dilatada na base, denominada de ovário, que a gente já viu, né? Aqui, o ovário, a região dilatada, que forma um ou mais óvulos em seu interior. Nas angiospermas, os óvulos apresentam um tecido interno protegido por 2 tegumentos, o externo, oprimina, e o interno, que é a secundina. Entre esses 2 tecidos protetores do óvulo, há uma abertura de passagem do tubo polínico chamada de micrópila. Então, no interior do óvulo, tá? O interior do óvulo eu vou chamar de megasporângio. Existe uma célula do megásporo, que é 2N, que vai realizar a meiose, como aconteceu lá também na célula-mãe do grão de pólen. Aqui também vai acontecer uma meiose, originando 4 células haploides, né? Como sempre, a gente sempre vai ter meiose para poder formar gameta. Assim como aconteceu lá no aparelho reprodutor masculino a meiose para poder formar os grãos de pólen, né? Assim, através de um processo de meiose, aqui a gente também vai ter um processo de meiose, originando 4 células haploides. Destas, apenas uma sobrevive no aparelho feminino. No masculino, as 4 sobrevivem. No feminino, não. Isso se parece muito com o que acontece com os seres humanos, não é assim? Nós também temos esse processo de meiose na formação dos nossos óvulos e apenas um vai sobreviver para formar o óvulo, propriamente dito. E eu vou chamar essa célula de megásporo funcional, que é haploide, ele é N. E outras 3 se degeneram. Elas vão se desintegrar, essas outras 3 células. Vai sobrar apenas uma. O megásporo cresce bastante e seu núcleo haploide realiza uma sequência de 3 divisões mitóticas, formando 8 novas células haploides. Então, uma célula haploide vai dar origem a 8 novas células haploides, através de mitose, nesse caso. Após toda essa organização, forma-se uma estrutura chamada de saco embrionário, correspondente ao gametófito feminino. Tá certo? Nessa estrutura existem 7 células. As primeiras, uma delas é binucleada, situa-se no centro, como seus núcleos originam-se da região polar, elas vão denominar-se núcleos polares. Por quê? Lembra que eram 8 células, 2 delas vão se fundir e vão gerar esses núcleos polares, aí uma célula com 2 núcleos.
Depois, 3 antípodas em um dos polos, são 3 células na parte superior, 2 sinérgides próximas à micrópila e uma oosfera, considerado o gameta feminino. Então, de todas aquelas células que vão ser formadas aqui, né, 3 divisões mitóticas formando 8 novas células haploides. Dessas 8 células, apenas uma vai ser considerada o gameta feminino, que vai ser essa última aqui, ó, a oosfera. As demais vão ser células acessórios, que nós vamos chamar núcleos polares, antípodas, sinérgides. As antípodas e as sinérgides não apresentam função reprodutiva, né? Quem tem função reprodutiva é a oosfera, a qual é executada pela oosfera. A função reprodutiva é feita pela oosfera. É ela que vai ser aí fecundada pelo gameta masculino. O gameta masculino quem é? É a célula germinativa do grão de pólen. As sinérgides participam diretamente da fecundação, atraindo o tubo polínico. Ao final da fecundação, as antípodas e as sinérgides se degeneram e só resta quem ali agora? O zigoto, né? Que foi formado agora a partir do cruzamento, da união, que a gente vai chamar de fecundação, entre oosfera e célula germinativa do pólen, do grão de pólen, tá bom? Então, eu tenho aí a união entre oosfera, que é do aparelho feminino, né, o gameta feminino, e eu tenho aí a célula germinativa do grão de pólen, que vai ser o gameta masculino. Os dois vão se encontrar num processo de fecundação, gerando assim um zigoto, né, o filhotinho da planta. Olha só que bonita essa imagem, mostrando como é que funciona tudo. Eu vou ter aqui o estigma, essa porção apical do aparelho reprodutor feminino, gineceu, né, que eu vou chamar de carpelo, isoladamente, só tem um, então é o carpelo. Um carpelo. Na parte apical aqui a gente tem essa partezinha do início, a gente chama de estigma, né, o estilete e o ovário. Aqui dentro do ovário vai acontecer todos aqueles processos que a gente falou. A célula-mãe do megásporo sofrerá meiose para formar 4 células, 3 delas vão se degenerar, ó, 4 células haploides, 3 vão se degenerar, formando apenas uma célula que vai ser aí funcional. Essa célula funcional vai passar por mitoses para dar origem a 8 células. Olha só, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As de cima eu vou chamar de antípodas, as de dentro, do meio, centrais, eu vou chamar de núcleos polares. Aqui no meio eu vou ter uma chamada oosfera, que é o gameta feminino propriamente dito, e eu vou ter 2 outras nas laterais, que eu vou chamar de sinérgides. Lembrando que depois que acontecer a fecundação, todas essas células elas vão se degenerar, elas vão se desintegrar. A única que vai permanecer vai ser a oosfera, essa aqui, a oosfera, que vai se ligar, né? Ela vai se unir através da fecundação com a célula germinativa do grão de pólen, formando assim um zigoto. Agora vamos ver aqui como é que acontece a fecundação, não é? O gameta masculino, ele precisa encontrar o gameta feminino, mas eles estão separados, não é? O gameta feminino é feito em um local, em um lugar, e o gameta masculino é feito em outro local. Como é que eles fazem para se encontrar? É necessário que o grão de pólen ele atinja o estigma do carpelo. Então, o grão de pólen ele tem que cair aqui. Ele é produzido aqui, mas ele tem que vir para cá, certo? Ele tem que chegar nessa região do estigma do aparelho reprodutor feminino para que ele possa percorrer todo esse caminho e encontrar a oosfera, né, que é o gameta feminino que vai estar lá dentro do ovário. Para fazer isso, ele precisa percorrer um caminho e ele vai formar um tubo, que é como se fosse o caminho que o gameta masculino vai correr, vai percorrer para poder encontrar lá o gameta feminino dentro do ovário. E aí, esse caminho, eu vou chamar, né? Esse caminho vai ser feito por ele e eu vou chamar de tubo polínico. Então, como é que esse tubo polínico ele é formado? A parede mais externa do grão de pólen apresenta rugosidades que facilitam sua aderência ao estigma.
Ao entrar em contato com o estigma, o pólen germina e a célula vegetativa comanda a formação do tubo polínico. Lembra aquela célula vegetativa? Tem uma vegetativa e tem uma germinativa. A vegetativa vai fazer aí a função de formar o caminho pelo qual a célula germinativa, que é aquela que vai fecundar o óvulo do aparelho reprodutor feminino, vai percorrer. Durante a formação do tubo polínico, o núcleo da célula germinativa realiza uma mitose, originando duas células gaméticas, espermáticas, haploides, também chamadas de núcleos gaméticos, que funcionam como gametas masculinos. Esses dois gametas são transportados pelo tubo polínico, passando pela micrópila e são encaminhados para o interior do saco embrionário, onde ocorre a fecundação. Eu tenho aquela célula germinativa que, quando chega lá no tubo polínico, ela sofre um processo de mitose e se transforma em duas células haploides, não é? Então, agora eu tenho dois núcleos gaméticos, tá certo? Eu tenho dois gametas masculinos. Eu tenho dois gametas masculinos, mas eu não quero só um gameta masculino para poder fecundar a oosfera que ficou lá no feminino, não é? O que é que vai acontecer com o outro? Vamos ver. Esses dois gametas são transportados pelo tubo polínico, né? Chegam lá na oosfera. Quando chega lá no ovário, no interior do ovário, o que é que vai acontecer? Uma dupla fecundação. O primeiro núcleo gamético da célula germinativa do grão de pólen vai fecundar a oosfera, né, que é o gameta feminino, e vai dar origem ao zigoto da planta, né, ao bebê, ao embrião da planta. E o outro? O outro, ele vai se fundir com os dois núcleos polares. Não tinha dois núcleos polares aqui? Olha só os núcleos. Vamos observar aqui. Aqui é o aparelho reprodutor feminino, tá certo? O carpelo. O núcleo polar, o grão de pólen vai cair aqui em cima, no estigma, ele vai começar a formar um tubo polínico, ele vai percorrer esse caminho, não é? Vai sofrer aí mitose, formando aí dois gametas masculinos, e os dois gametas masculinos vão estar lá, caminhando, até chegar lá no interior do óvulo. Quando chegar no interior do óvulo, um deles vai fecundar a oosfera, que está aqui, ó, onde está apontando a célula. Olha só a oosfera aqui, essa do meio. Isso aqui é uma ampliação dessa imagem. Então, um deles vai fecundar a oosfera e o outro vai fecundar essas duas células do meio, os núcleos polares. Por que que ele fecunda duas? Ele fecunda as duas, tá aqui ele, ó, fecundando as duas, para dar origem a um endosperma triploide. O que é esse endosperma triploide? Vai dar origem aí aos nutrientes para nutrir o embrião que foi fecundado aqui, certo? Através das células germinativas, né, da junção da célula germinativa masculina com a célula oosfera feminina. Aqui vai ser o embrião e aqui vai ser os nutrientes do embrião, vai dar origem aos nutrientes do embrião. Então, vamos recapitular. A oosfera se junta com a célula germinativa número 1 do grão de pólen para dar origem ao embrião da planta. E os dois núcleos polares do aparelho reprodutor feminino se unem a outra célula germinativa do grão de pólen para dar origem aos nutrientes do embrião, tá certo? Como é que eu vou chamar esse nutriente? Eu vou chamar de endosperma triploide. Esse endosperma vai nutrir o embrião, tá certo? Nós estamos na página 56 da sua apostila, acompanha lá comigo. Depois que esse embrião é formado, então, o que é que a gente vai ter? Então, com a formação dos grãos de pólen nas anteras, o desenvolvimento do saco embrionário no carpelo, pode ocorrer o processo reprodutivo sexuado, não é assim? É importante que você saiba que essa fusão entre célula germinativa masculina e feminina para dar origem a um embrião só acontece se for da mesma espécie. Eu preciso de um grão de pólen que caia no aparelho reprodutor feminino de uma flor, de uma planta da mesma espécie, tá bom? Isso pode acontecer em uma mesma planta, a flor de uma planta fazer isso com a flor da mesma planta? Pode acontecer, mas é importante que sejam plantas da mesma espécie. Pode ser de uma flor de uma planta
né? O grão de pólen da flor de uma planta vai para o aparelho reprodutor feminino da outra planta. Pode acontecer isso também, mas aí precisam ser plantas da mesma espécie para que dê certo. Então, aqui, com a formação dos grãos de pólen, né, o que, é que vai acontecer aí? Pode ocorrer o processo reprodutivo sexuado. Após a dupla fecundação, o zigoto 2N, né, o embrião da planta, realiza diversas mitoses, ele agora vai começar a crescer, né, multiplicar as suas células, originando o embrião da semente. O embrião, ele está dentro da semente, tá certo? A semente sozinha não é o embrião. A semente, ela vai abrigar o embrião no seu interior. O núcleo triploide também se divide, formando o endosperma, que é o nutriente do embrião, né? Que a gente chama também de albúmen. Olha só, aqui. Constitui o tecido nutritivo do embrião, porque a semente ela vai precisar cuidar daquele embrião, né? Nutrir o embrião enquanto ele estiver ali dentro, até que essa semente ela caia no solo e consiga germinar para poder gerar aí uma nova plantinha. Tá certo? Então a semente ela vai abrigar o embrião da planta, que foi formado por um processo de fecundação entre o gameta masculino, certo? Que é a célula germinativa do grão de pólen, e o gameta feminino, que é a oosfera que está lá dentro do ovário, tá certo? Esses dois vão se unir, vai acontecer aí uma fecundação, e aí vai dar origem ao embrião da planta, que vai estar abrigado na semente. A gente vai ver depois como é que funciona isso. Como é que essa semente ela vai se desenvolver, tá bom? Até lá, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver o seguinte: como é que o grão de pólen consegue chegar no estigma? Tá bom? No próximo vídeo a gente vai conversar sobre isso. Como o grão de pólen da planta, da flor masculina, né, da estrutura masculina de uma flor, consegue chegar no estigma da estrutura feminina da flor, tá bom? De uma outra flor. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá. Beijo para vocês e até a próxima.